Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de ensino, de aprendizagem da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora. Nós queremos convidar todos os nossos irmãos, professores e alunos para a nossa sala de aula da EBD Inovadora. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo desse trimestre. Estamos estudando aí a revista desse trimestre, é o Evangelho de Marcos. Então você é o nosso convidado para estar conosco nesse momento todo especial da nossa aula. Vamos lá, meus amados irmãos, a nossa lição de hoje traz 3 objetivos. O primeiro deles é assumir como servos o compromisso missionário. Então o professor vai estar buscando aí alcançar esse objetivo com seus alunos, para que cada aluno ao final dessa lição venha assumir esse compromisso como um servo missionário, e ter esse compromisso missionário. O segundo objetivo é praticar a justiça e a humildade seguindo o exemplo de Jesus. Então mais um objetivo para se alcançar com a ministração dessa aula, é causar no seu aluno um desejo de praticar a justiça e a humildade, seguindo o exemplo do mestre, o exemplo do servo, o exemplo de Jesus. E o terceiro objetivo, ensinar a todos que Jesus os convida à salvação. Então, um outro objetivo, o terceiro objetivo nós alcançarmos com essa lição, é você conduzir todos os seus alunos a aceitarem a Jesus e a servirem a Jesus como Senhor de suas vidas. Então esses são os nossos objetivos dessa lição. Então vamos lá, meus irmãos, a nossa lição de hoje, lição de número 6, a lição de hoje na nossa pré-aula, que será ministrada no domingo. Então o assunto da lição, Marcos capítulo 7 e 8. Marcos 7 e 8. O servo é o Cristo. Então nós já estudamos capítulo de 1 a 6. Na lição passada estudamos o capítulo 6. E hoje nós vamos estar fazendo uma análise do capítulo 7 e o capítulo de número 8. O texto áureo da nossa lição: então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 29. A nossa leitura bíblica encontra-se em Marcos capítulo 8, versículo 11 ao versículo 30, que você pode estar lendo aí na sua classe com os seus alunos, uma média aí de 4 a 5 minutos, dá para você estar fazendo a leitura juntamente com todos os seus alunos para localizar o aluno, situar o aluno, tendo essa base para o estudo que você estará conduzindo. Então, você também estará preparando e lendo isso daqui ao preparar a sua aula, tá bom? Verdade prática: Cristo é o único que pode transformar o nosso ser de dentro para fora. Então, essa verdade prática aqui, meus irmãos, é muito importante para você conduzir toda a lição, seguindo aqui esta colocação da verdade prática, da necessidade dessa transformação, a necessidade de uma mudança, mas que ela ocorra de dentro para fora, de dentro do ser, do coração do ser humano, para o seu exterior, do interior para o exterior. Então é muito importante você não perder aí, você professor, não perder o foco dessa verdade prática. Então, meus irmãos, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Marcos vai nos mostrar, ou nos revelar, a verdadeira espiritualidade que Jesus vem trazer aqui nesses capítulos, que Jesus vem demonstrar, vem revelar aqui nesses capítulos, e nós vamos estar entendendo aqui essa verdadeira espiritualidade. Você pode estar aproveitando para trazer essa reflexão com seus alunos. Como está o seu grau de espiritualidade? Você é espiritual? De que forma você pode sentir ou ter essa percepção da sua espiritualidade?
Será que você não está enganado enquanto à espiritualidade? Será que nós não estamos vivendo uma superficialidade? Então isso é muito importante que nós vamos estar vendo na lição de hoje e tirando, sanando todas as dúvidas com relação à vida espiritual, com relação à vida madura, a maturidade espiritual do cristão. Nós estaremos vendo também que o servo ele demonstra o alcance universal da redenção. Então, após o ápice do Evangelho de Marcos, Pedro, representando os discípulos, inspirado pelo Espírito Santo, ele, enfim, vai professar a identidade messiânica de Jesus. Então, veja como essa lição é importante, Então, talvez também essa revelação venha nos alcançar. E aí, no primeiro ponto da nossa lição, que é a verdadeira espiritualidade. Então, meus amados irmãos, no primeiro subponto aqui dessa lição, nós vamos estar vendo a acusação. O segundo subponto, nós vamos estar vendo a refutação. E o terceiro subponto, o ensino. Então, esses são os três subpontos desse primeiro ponto aqui, que é a verdadeira espiritualidade. O primeiro subponto é a acusação. Marcos capítulo 7, versículo 5, que diz assim: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então aqui Jesus é questionado sobre a tradição dos judeus, a tradição rabínica. Moisés, ele, segundo aqui o comentarista da nossa lição, segundo o estudo da palavra de Deus com relação às leis e às tradições, segundo aqui a tradição rabínica, Moisés ele recebeu duas leis no Monte Sinai. A primeira é a Torá, escrita por Moisés, e também a Misná, que é a lei oral. Segundo aqui a tradição, essa Misná é uma coleção de tradições, uma coletânea de tradições judaicas. E tem algo interessante aqui, porque segundo os rabinos, segundo os intérpretes das Escrituras, quando alguém interpretava, observa só, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, quando alguém fazia uma interpretação da Torá, que é a lei escrita, sem levar em consideração a lei oral ou a Misná, que é justamente aqui essa coleção de leis orais. Então, quando alguém interpretava a lei escrita sem levar em consideração essas tradições, essa pessoa era considerada como alguém que não teria parte no mundo vindouro. Ou seja, não teria salvação para ela. Ela seria condenada porque ela está desprezando as tradições judaicas, a tradição oral, em detrimento aqui da lei escrita. Então, eles davam esse valor à tradição oral, até mesmo mais do que a tradição, do que a lei escrita, do que a Torá, a lei de Moisés. Então, por isso aqui, ele traz essa acusação contra Jesus, contra os seus discípulos, contra os apóstolos, porque eles estavam comendo sem lavar a mão. Então, na época de Jesus, os fariseus tinham adesão, aderiam à tradição oral, que era tão importante ou até mais importante do que a obediência à própria Torá. Para você ver aqui o quanto eles estavam numa situação difícil, porque estavam colocando a tradição, costumes humanos, acima da própria palavra de Deus. Então, olha só o grau de acusação que eles estavam levantando contra Jesus com relação à própria Torá, a própria palavra de Deus, a própria lei de Deus. O simples contato com utensílios ou pessoas impuras demandava sujeição a rigorosos rituais de lavagem e purificação. Fariseus e escribas se escandalizaram com o fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes de comerem. No entanto, essa conduta em nada ofendia a lei de Moisés, que de sua parte apenas exigia dos sacerdotes que lavassem as mãos e os pés antes de oferecerem sacrifício. Então Jesus é questionado aqui
é acusado aqui, né, de não observar a lei de Deus, de não observar os ensinos de Moisés, porque ele não estava obedecendo a uma tradição, que era a tradição de purificação, de lavagem, de lavar as mãos, de lavar os pés, que o comentarista coloca aqui, que em nada estava ofendendo a lei, porque aquele ritual, aquela tradição, era quando o sacerdote ia sacrificar, né, que segundo o ritual, ele deveria se lavar, deveria lavar as mãos, deveria lavar os pés, mas nada tem a ver aqui com o contexto, né, do alimento. Então, eles estavam aqui acusando Jesus, como se Jesus estivesse quebrando a lei. Mais uma vez, eles estavam colocando a tradição oral, né, essa coleção de costume, de tradições, de limpeza, de purificação, de rituais, acima da palavra de Deus. Foi isso que Jesus foi acusado, né? Ele estaria quebrando a lei por não observar um ritual humano. Essa é a realidade. Só que no segundo subponto da nossa lição, nós temos aqui a refutação. Marcos capítulo 7, versículo 8, que diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, meus irmãos, olha a resposta de Jesus refutando a acusação aqui dos escribas, dos fariseus, acerca da quebra da lei, que queriam imputar que tanto os discípulos quanto Jesus estava quebrando a lei por não observar a tradição oral, né, a tradição dos homens. Mas Jesus ele refuta, e você pode ver lá no capítulo 7, no versículo 8, Jesus dá a resposta para eles, que eles estavam negligenciando o mandamento de Deus, eles estavam abrindo mão do mandamento de Deus, não obedecendo o mandamento de Deus, em detrimento ou guardando a tradição humana, costume de homens, tradição de homens. É isso que Jesus está dando aqui, a resposta, refutando aqui essa acusação infundada. Mas olha, Jesus, ele não vai aqui refutar, né, sem uma base, sem uma fonte. Por quê? Olha, Jesus ele foi firme, ele foi forte, ele foi contundente na resposta, na refutação. Por quê? Ele foi firme na sua resposta, né, contra aqueles que estavam lhe acusando. E ele vai usar aqui justamente aquilo que eles diziam que acreditavam, ou aquilo que eles diziam que defendiam. Porque Jesus ele vai citar aqui a lei, a própria lei de Deus, mas também os profetas, porque eles observavam a lei, eles guardavam, né, as leis, observavam os profetas. Então era isso que eles tinham de base, de mensagem de Deus, e é justamente isso que Jesus vai usar. Olha, Jesus ele usa primeiro o profeta Isaías para demonstrar a base que Jesus estava fazendo ali na sua defesa. Então ele vai usar Isaías quando ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías 29, versículo 13. Logo após Jesus usar aqui, né, o profeta Isaías, ele vai usar também a lei, ele vai usar a lei de Moisés, ele vai citar Moisés, ele diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é um mandamento. Então Jesus ele usa tanto o profeta Isaías para dar base à sua refutação, quanto a lei de Moisés, né, que é justamente aqui o mandamento que diz para honrar o pai e a mãe. Então, no versículo 10 do capítulo 7 de Marcos, Jesus ele vai usar Êxodo, capítulo 20, o versículo 12, que vai falar justamente aqui de honrar o pai e a sua mãe. Mas por que Jesus ele usa, né, a lei e os profetas? Primeiro, para dar base à sua argumentação. Segundo, Jesus traz à tona aqui um exemplo, que é justamente a lei de Corbã. E o que dizia a lei de Corbã? Meus irmãos, segundo a lei, era quando se considerava algo como sagrado,
algo consagrado a Deus, era a lei de Corbã. Então, olha só, segundo o costume rabínico, uma pessoa poderia devotar algum de seus bens ao Senhor. Isso está lá em Levítico, capítulo 27 e o versículo 28, e em Números, capítulo 18, versículo 14. Por que Jesus traz isso aqui à tona? Porque o que estava acontecendo? Muitos fariseus, muitos rabinos, eles estavam ali abandonando os seus pais, os seus pais já velhos, às vezes a mãe viúva. Então, eles não querendo sustentar os seus pais, o que eles faziam? Eles diziam que os seus bens eram bens dedicados ao Senhor, ou consagrado ao Senhor. Então, era justamente aqui a lei de Corbã. Então, ele não poderia usar os seus bens, usar o seu dinheiro ou alguma das suas propriedades para beneficiar sua mãe e muitas das vezes viúva, porque aquele objeto, aquele bem ou aquele recurso estava consagrado ao Senhor, estava ali à disposição do templo. Porém, o sacerdote também ele aceitava aquilo. A falha aqui não era só da pessoa, não era só do filho, era do sacerdote também, que aceitava aquela situação. Então Jesus, ele traz à tona isso, mostra ou demonstra a hipocrisia daqueles homens, estavam aqui acusando Jesus, porque os seus discípulos nesse episódio não lavavam as mãos, porém eles estavam aqui dizendo que uma coisa era consagrada ao Senhor, que eles não poderiam mexer, não poderiam ajudar sua mãe, não poderiam ajudar a família porque era consagrado ao Senhor. E na realidade não era consagrado ao Senhor, eles continuavam usando, mas era uma forma de negligenciar o cuidado ali à sua família, à sua mãe, principalmente. E aí Jesus traz isso à tona, a hipocrisia, não só da pessoa, mas também do sacerdote, que era conivente com aquela situação. Então, eles diziam amar a Deus, obedecer a palavra, no entanto, era tudo hipocrisia, tá bom? Aí a gente passa para o terceiro subponto, que é o ensino. Marcos, capítulo 7, versículo 20, que diz assim: o que sai do homem, isso é o que o contamina. O sistema de purificação dos fariseus partia do pressuposto de que a fonte do mal é exterior, o que vem de fora é o que contamina o homem. Jesus inverte essa afirmativa. Antes, o que sai do homem é o que o contamina. De fato, o alimento que se ingere apenas desce pelo aparelho digestivo. No coração, porém, residem nossas genuínas motivações e propósito. O mal não vem de fora, mas de dentro. Sua fonte não está no sistema ou em objetos, mas sim no coração do homem. Antes de atentar para nossas palavras e ações, o Senhor contempla a qualidade do nosso coração, pois dele procede as fontes da vida. Então, meus irmãos, apesar da lei garantir algumas situações de purificação, de cuidado, mas tudo isso tinha muito a ver com a questão de saúde, de higiene, mas não tinha nada a ver com questão de santificação, de salvação. E esse povo aqui defendia isso. Como nós falamos, essas tradições humanas, essas tradições de homem, era defendida igualitariamente à lei, ou até superior à lei de Deus. Mas Jesus, ele vem trazer aqui uma revelação. Ele está trazendo uma revelação da realidade espiritual, de que por mais que o homem coma alguma coisa, isso não vai trazer um prejuízo espiritual para ele. Nós estamos falando da verdadeira espiritualidade, que não é uma questão exterior, e sim uma questão interior. O que Jesus está falando para eles e para nós é que mesmo que eu tenha um cuidado, uma higiene, mas isso não vai garantir para mim espiritualidade. Porque isso que entra não vai me contaminar, espiritualmente falando, mas sim o que sai.
que é a nossa motivação, o nosso sentimento, aquilo que nós falamos, o que está ali guardado no nosso coração, a imoralidade. É isso que vai contaminar o homem, porque é pecado. É isso que Jesus está revelando aqui. Por isso que nós estamos entendendo que o que vai contaminar o homem não é o que entra, e sim o que sai. Não é algo exterior, mas sim algo interior que procede do coração do homem, a maldade, o mau intento, tudo aquilo de mal que não agrada a Deus, que sai do coração do homem. Então, meus amados irmãos, esse é o nosso primeiro ponto, que nós vimos a acusação, e aí Jesus faz a defesa, trazendo ali a lei e os profetas, que era o que o povo acreditava e dizia obedecer, mas Jesus revela a hipocrisia, porque eles não obedeciam a palavra, e aí tem esse ensino maravilhoso para nós da verdadeira espiritualidade, que é o pecado, que vai contaminar o homem, não é o que ele come, e sim aquilo que procede do coração dele. Então, nosso coração estando limpo, purificado, nós estaremos aí então vivendo a verdadeira espiritualidade, obedecendo a Deus, obedecendo às Escrituras, a palavra de Deus, acima de tradições humanas. Não saia desse vídeo, continue, nós estaremos aí ainda ouvindo o diácono Abraão, professor Abraão, pastor Evandro, professor Evandro, e Deus tem muito mais coisa para nós, tá bom? Deus abençoe, continue conosco nesta. Pai do Senhor a todos, me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, estado do Pará, e nós vamos continuar no segundo tópico da lição. No nosso segundo tópico, nós temos o Evangelho alcançou os gentios. Nós temos aqui no nosso primeiro subtópico o território gentil. A nossa base bíblica é Mateus capítulo 7, versículo 24. Depois que Jesus Cristo desenvolve o seu trabalho, depois que ele faz algumas refutações, como já foi dito aqui, com relação às tradições sobre as quais ele foi inquirido, ele agora vai desenvolver o seu ministério, vai tratar essa divulgação e expansão do reino para, vamos chamar assim, o mundo não judeu, para os gentios, para o território gentil, daqueles que não eram judeus. E no capítulo 7, versículo 24, a gente tem, de acordo com a lição que está baseada na Bíblia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Então, se a gente for observar, nós já falamos em lições anteriores, da importância do mapa da região da Galileia, daquela região toda, mas fundamentalmente da Galileia, a importância deste mapa para ser visualizado, para ser observado. E a gente viu na lição anterior que Jesus fez alguns movimentos atravessando o mar da Galileia, passando da região da Galileia propriamente dita, atravessando o mar da Galileia, passando para o outro lado, para Decápolis, para a região dos gentios. Ele fez isso, depois voltou novamente para a região da Galileia, e agora ele vai nesse trabalho de divulgação do reino. E agora ele sobe, se você tiver acesso ao mapa, você pode observar que ele vai subir no mapa em direção de Tiro e Sidom, que é um pouco já aproximado da Síria. Então, ele se direciona para uma região que não é uma região tida como região judaica, de judeus, mas onde habitavam outros povos. E ele está trazendo lições para o povo judeu. Ele está, com isso, trazendo lições para os discípulos. Os discípulos eram ferramentas que estavam sendo trabalhadas, eram instrumentos, eram pessoas, eram elementos que estavam sendo trabalhados para a divulgação do reino, assim que Cristo fosse assunto aos céus, subisse aos céus. Não somente a partir daí, mas nesse período, a partir desse período, eles iriam desenvolver esse trabalho de forma mais direta, de forma mais específica. Então ele se dirige para essas regiões e a gente vai observar que ele está falando de três coisas basicamente. Ele está falando de impureza, isso aí, pureza e impureza, mas falando de lugares impuros, falando de gente impura, falando de alimentos impuros. Tudo isso para o judeu era uma coisa um tanto afrontosa, porque o judeu não se comunicava bem ou evitava participar ou se envolver com pessoas dessas regiões.
porque eles consideravam, de acordo com os costumes que eles tinham, com base em interpretações ou em ditos da lei de Moisés e até em tradições, em tradições orais, que eles não deviam se juntar com esse povo, porque era um povo impuro, um povo um povo imundo, digamos assim, que estava em lugares impuros, que comiam alimentos impuros, alimentos que os judeus não comiam, com base em várias situações, em tradições e na lei judaica também. Então, Jesus Cristo está trazendo lições interessantes, ele dava lições sobre pureza e impureza, basicamente dizendo que não há alimento impuro, dizendo que não há gente impura, dizendo que não há lugar impuro. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos os lugares, para chegar em todos os lugares. O Evangelho é para alcançar todas as pessoas, todos os povos, todas as gentes. Isso é importante ser observado hoje, ser captado hoje. O Evangelho é para todas as pessoas. Contextualizando, como sempre costumo dizer, muitas pessoas hoje pensam no Evangelho que é só para um grupo específico, um Evangelho do qual muitas pessoas não são dignas, não merecem. O Evangelho não é para esses, o Evangelho não é para aqueles, porque eles fazem isso, porque eles fazem aquilo, eles não são dignos do Evangelho. As pessoas que moram em tal lugar, eles não precisam ouvir o Evangelho não é direcionado para eles, mas pelo contrário. Jesus disse que o Evangelho está direcionado, ele já dizia naquele tempo, o Evangelho deve ser direcionado a todas as pessoas em todos os lugares. Isso independe de geografia, isso independe de qualquer situação. O Evangelho deve chegar a todo mundo e a todos os lugares. Isso inclui as culturas, independente de essa ou daquela cultura, o Evangelho precisa chegar lá. Independente do que esse povo ou aquele povo come ou deixa de comer, o Evangelho precisa chegar lá. O Evangelho não é para ser segregado para um grupo específico, não, é só para cá, é só para os dessa cor, é só para os que têm essa cor de pele, esse cabelo, ou essa posição social. O Evangelho é só para pobres, só para ricos, não. O Evangelho é para todo mundo, de qualquer cor, de qualquer posição social, de qualquer linha de pensamento. O Evangelho é para todo mundo. É importante a gente observar que no começo do ministério de Jesus, 3 coisas foram impactantes. Ou melhor, não exatamente no começo do ministério, no comecinho, mas quando Jesus estava desenvolvendo esse primeiro ano e meio do seu ministério, aconteceram coisas importantes que, olhando do ponto de vista humano, elas poderiam ser muito impactantes e até tirar Jesus do seu objetivo. Mas essas coisas não tiraram. O que aconteceu de tão importante assim, de tão impactante assim? A morte de João Batista foi um assunto, foi um fato muito forte que aconteceu na época de Jesus, dadas as circunstâncias que aquilo aconteceu. Quem era João Batista? João Batista foi o precursor, foi aquele que veio anunciar. Inicialmente, João Batista era primo de Jesus Cristo. Do ponto de vista humano, carnal, natureza humana, Jesus Cristo e João Batista eram primos. E João Batista era o precursor, o anunciador do ministério de Jesus, anunciador do Cristo. E João Batista morre numa circunstância um tanto trágica para muita gente, dependendo do ponto de vista, um tanto forte. Esse poderia ser um ponto, um fator que poderia pesar desfavoravelmente a Jesus continuar o seu ministério, a ele continuar na sua jornada. Outro ponto interessante foi a experiência com o gadareno. Jesus Cristo teve um confronto direto com Satanás quando ele estava em Gadara ou em Gerasa. Ele teve um confronto direto. Ele poderia muito bem pensar, ou do ponto de vista humano, alguém pode achar assim, Jesus poderia ter desistido. O próprio Jesus teve que encarar Satanás. Satanás veio afrontá-lo naquele território. Ou alguém, em outra situação, Jesus foi rejeitado em Nazaré. Jesus foi rejeitado em sua própria cidade, onde ele foi criado. Ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré, passa praticamente a sua vida inteira em Nazaré, e naquela cidade onde as pessoas o conheciam, sabiam do seu comportamento, ali ele foi rejeitado. Poderia ser um forte indício, um forte motivo para desistir.
não quero mais, não vou mais fazer isso, as situações estão muito difíceis, o João Batista morreu, isso quer dizer que isso poderá acontecer comigo também, ou Deus não enxergou que isso, Deus deixou o João Batista morrer, eu tive um confronto com o próprio Satanás em Gadara, ou então as pessoas da minha cidade me rejeitaram, mas Cristo não pensou assim. Aquilo é como se fosse uma confirmação do ministério dele, que as coisas aconteceriam daquela forma. Ele veio sabendo que ele não seria tão bem-vindo quanto parecia ser, ou quanto pudesse parecer ser bem-vindo, já que ele veio como rei dos judeus e pensava que ele vinha de um jeito, mas ele veio de outro jeito. Então, o próprio Jesus, ele veio mostrar lições quando ele passa para o território dos gentios. Ele veio mostrar que, repito, o evangelho é para todos, não tem gente impura, não tem lugar impuro e todo mundo precisa ouvir, ter acesso ao evangelho. O segundo ponto, é o nosso segundo subtópico, ele vai trazer para a gente uma análise, uma avaliação sobre a mulher cirofenícia. Nós podemos acompanhar lá em Marcos capítulo 7, versículo 26, que diz que esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Nós já falamos aqui que no tempo de Jesus, as ações satânicas, as manifestações eram muito intensas. O Antigo Testamento não destaca tanta ação assim, ou quase não destaca ações demoníacas nesse sentido, possessões e coisas assim. Mas quando Jesus Cristo chega, quando ele se apresenta, os evangelhos destacam com muita frequência essas ações. Elas são constantes. Existem situações, referências, em que Jesus Cristo diz que Jesus Cristo expulsa grande quantidade de demônios, liberta muitas pessoas que eram oprimidas, que estavam possessas. E neste caso aqui, mais uma vez, isso se manifesta, isso se mostra, esse fato acontece. A mulher cirofenícia. Lembra que falamos no início? E aí é importante o mapa, novamente, a gente olhar para onde Jesus Cristo se dirigiu. Ele sai daquela região da Galileia, daquela região próxima ali, que era um centro do povo judeu, das cidades onde ele mais desenvolveu o seu ministério, e ele vai para fora dos termos dos judeus, do território dos judeus. Ele vai para o território de Tiro e Sidom, basicamente lá para o sul da Síria, ou para a região da Síria, fora dos termos judeus. Ele vai levar o evangelho, como já disse, para outros povos, que não são exatamente os judeus. E, para um judeu, isso era um exemplo de impureza, se misturar com esse povo. Não era o melhor dos exemplos, era o pior exemplo que alguém poderia dar de pureza, era ter contato com esse povo. E Jesus Cristo se expôs. Ele resolveu mostrar dar aquela lição, viver aquela lição e dizer que eles também precisavam do evangelho. Eles também, os cirofenícios e outros povos também precisavam ter acesso ao evangelho. E ele mostra que o evangelho era para todos. À medida que o reino se expandia, ele ia mostrando isso. O evangelho não pode ficar restrito apenas à região dos judeus, não, mas ele vai se expandir a todos, ele vai chegar a todos. E a gente vai observar isso mais adiante. Ele estava preparando os discípulos para o que viria depois, porque depois que Cristo morresse, o evangelho, pelas circunstâncias que surgiriam também, o evangelho seria expandido, divulgado, o reino seria expandido, seria divulgado, seria levado adiante para outros povos, para outros territórios, não apenas aquele ponto ali onde ele foi iniciado e que, de acordo com as sementes, parecia tão pouco, mas depois que fosse germinando, iria crescer, iria se expandir, iria se espalhar pelo mundo. Então, era um exemplo importante, repito, de que o evangelho, o reino, era para ser divulgado a todo mundo. E mais um ponto interessante que a gente tem é o nosso terceiro subtópico, que vai falar sobre o surdo e gago, que Jesus Cristo encontrou e também trabalhou na vida dele. A gente pode ter essa referência de base bíblica lá em Marcos capítulo 7, o versículo 32. Jesus Cristo, nessas andanças que estava fazendo por lá, pela região cirofenícia, da Síria e da Fenícia, ele encontra com alguém e então o versículo diz,
Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Alguém que tinha problema de audição, alguém que tinha problemas para falar, alguém que era, de certo modo, deixado de lado, ele estava à margem da sociedade, alguém que era discriminado, assim como hoje isso ainda acontece, ele trata ele de forma diferenciada. Jesus Cristo encontra com esse homem que é surdo e gago, e ele vai tratar ele vai servi-lo na condição de servo, Jesus como servo, ele vai tratar esse gentil da mesma forma que tratava o judeu. Então, o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor que o Evangelho traz, prega, divulga, sendo um Evangelho que é comum a todos, sendo um amor que é comum a todos, não um amor diferenciado. Para este grupo eu tenho um amor diferente, desse outro grupo aqui. Este grupo eu trato de uma forma, porque eles merecem, mas este outro grupo não. Eles vão pegar a sobra, eles não pegam o mesmo tratamento, não recebem o mesmo tratamento. Não era esse o evangelho que Cristo pregava. Era um evangelho que pregava o amor no mesmo padrão para todos, para o judeu e para o gentil, para todos. Nesse evento, o evangelho ele é divulgado, ele é levado, independente de etnia, independente da geografia, independente de onde as pessoas estavam, de como elas estavam, da cor que era, de como eles estavam impactados fisicamente, de como eles viviam, se tinha alguma deficiência, se tinha alguma doença, o amor era o mesmo, dispensado a todos. E é interessante a gente observar aqui, falando da expansão do reino, da divulgação do reino de Deus, é importante a gente lembrar que esse milagre que aconteceu com o surdo e gago, ele foi um milagre que aconteceu em etapas. Ele não foi simplesmente em um bater de dedos, em um estalar de dedos, não. Ele aconteceu em etapas. Isso mostra que, em um primeiro momento, Jesus determina que ele veja. E depois ele pergunta, estás vendo? E ele, estou vendo um pouco, estou vendo embaçado, como se fossem árvores. Está tudo um pouco neblinado, turvo. Jesus faz outro processo e, de novo, eu estou vendo melhor. Então foi sendo uma cura gradativa. Ele foi enxergando o mundo de forma gradativa, aos poucos. É interessante essa relação, porque esse fato, porque a gente pode relacionar com a percepção que as pessoas estavam tendo do reino de Deus. No início, as pessoas enxergavam o reino de forma um tanto... Não enxergavam o reino. Depois enxergavam o reino um pouco embaçado, um pouco não bem definido. Depois dessa expansão, essa visualização do reino foi melhorando e melhorando, até que o reino deixou de ser aquela coisa com pouca definição e passou a ser bem clara, bem definida. Visualizavam bem, enxergavam bem. Assim, de acordo com a melhoria da visualização, do padrão de enxergar que aquele homem estava tendo, assim estava sendo o entendimento, a percepção acerca do reino de Deus, do que Cristo veio fazer. E essa percepção precisa existir hoje, esse entendimento, esse enxergar do reino precisa existir hoje. Muita gente ainda enxerga o reino de Deus de forma neblinada, de forma turva, mas esse entendimento precisa ser a cada dia mais esclarecido, mais iluminado, e as pessoas precisam enxergar o reino de Deus de forma clara, de forma limpa, aberta, e assim terão uma compreensão maior e mais ampla de como podem contribuir no reino de Deus, do que realmente é o reino de Deus, para onde ele leva, o que ele traz para as pessoas, o que ele proporciona às pessoas. Que você é professor, que você é aluno, que todos nós realmente entendamos, visualizemos o reino de Deus da forma que precisa ser visualizada, com a orientação do Espírito Santo, com base na palavra de Deus, enxerguemos aquilo que o reino realmente é. E aí nós enxergaremos e viveremos uma vida cristã de forma mais clara, de forma mais entendida, mais esclarecida do que realmente é o reino de Deus. Sem dúvidas, sem visão turva, mas da forma que precisa ser enxergada e da forma que realmente é.
Continuaremos agora com o nosso terceiro tópico, com o pastor Evandro. Continue conosco. Obrigado. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Evandro, auxilio aqui na congregação Monte Sião, e a gente vai estar dando prosseguimento a essa aula, a nossa lição de número 6, onde nós estamos estudando os capítulos 7 e 8 do Evangelho segundo Marcos. A lição hoje, o servo é o Cristo. E nós vamos aqui fazer alguns comentários no ponto 3, que diz assim: Jesus é o Cristo. São 3 subpontos bem interessantes para a gente poder refletir. Subponto 1, vamos falar sobre a segunda multiplicação dos pães, alimentando gentios. Depois a gente pode observar o cego de Betsaida. E depois também nós vamos falar no subponto 3 sobre como as pessoas viam Jesus e a pergunta que ele fez aos seus discípulos. Então vamos lá, o primeiro subponto, alimentando gentios. O capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, o verso 4, diz da seguinte maneira: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Então a gente vê aqui Jesus fazendo uma pergunta aos seus discípulos. É interessante a gente observar, primeiramente, a gente vai ler o versículo 1 para a gente poder ter uma compreensão maior. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Naqueles dias, 3 dias depois da cura do surdo e do gago, Jesus está ali fazendo a obra de Deus na região de Decápolis. Algumas pessoas vêm até Jesus e naquele momento ele demonstra compaixão daquelas pessoas. No verso 3, a gente pode ver Jesus dizendo que se ele mandar aquelas pessoas em jejum de volta para casa, eles podem desfalecer pelo caminho, porque eles vieram de longe. A gente pode observar que essas muitas pessoas, elas chegam até Jesus, muito provavelmente pelo testemunho de cura daquele surdo que a gente viu no ponto anterior. Aquele homem provavelmente tinha um problema na sua fala, como a gente já viu aqui, também era surdo e provavelmente depois de curado ele saiu anunciando a palavra de Deus. Também nessa região de Decápolis, lá em Gadara, a gente já estudou sobre a libertação do endemoniado gadareno e provavelmente esses testemunhos eles fizeram com que as pessoas fossem até Jesus. E aí a gente chega então no verso 4, onde a gente vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães propriamente dita. O comentarista ele chama a atenção para 2 singularidades em comparação à primeira multiplicação dos pães. A gente viu lá a primeira multiplicação no capítulo 6 e ele chama a atenção para 2 singularidades. A primeira é o papel mais ativo de Jesus. Por que que ele traz essa observação do papel mais ativo de Jesus? Porque lá no capítulo 6, quando houve a primeira multiplicação dos pães, a gente vê os discípulos chamando a atenção de Jesus para o local deserto, para a hora adiantada. A gente vê os discípulos querendo logo despedir logo o povo, para que o povo fosse embora e fosse comprar comida nas localidades próximas. E a gente vê também André apresentando a Jesus 5 pães e 2 peixes. Essa é a forma que, segundo o comentarista, ele vê um papel mais ativo de Jesus. Esses detalhes que fazem com que a gente observe os discípulos com essa capacidade de observar os detalhes e levar até o mestre. Já nesse relato aqui, a gente vê Jesus com um protagonismo maior. A gente vê Jesus tendo compaixão da multidão e dizendo, né, são há 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Então a gente vê Jesus vendo a necessidade do povo e perguntando no verso 5. No verso 5 o mestre pergunta: quantos pães tendes? E eles responderam 7. Então a gente vê essa primeira singularidade aí em relação à primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A segunda singularidade que a gente pode observar aqui são os destinatários do milagre. Na alimentação dos 4.000,
lá em Marcos 8, que a gente está falando aqui, Jesus oferece alimento salvífico a gentios com o mesmo amor e compaixão que ofertou aos judeus lá em Marcos 6. Então, a segunda similaridade está aí. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, foram, lá no capítulo 6 de Marcos, foram os judeus que foram alimentados pelo pão do céu e também pelo pão terrestre. E nessa segunda multiplicação, no capítulo 8, Jesus está levando o evangelho, está levando a mensagem do reino aos gentios da região de Decápolis. Interessante a gente sempre ter essa capacidade de assimilar a cultura, a geografia da Palestina naqueles dias. Jesus, nesse contexto geográfico, ele está na região de Decápolis, então uma região gentia. Jesus está levando o pão do céu, também trazendo pão da terra, vendo as necessidades daquelas pessoas. Então, essas são as duas singularidades que o comentarista ele aponta. A primeira, o papel mais ativo de Jesus, que é o próprio Senhor, quem percebe o problema e etc. E na segunda, os destinatários desse milagre, a alimentação das pessoas que estão naquele momento ali. Então, o que é que a gente pode observar aqui? A gente pode observar os destinatários do milagre, mas a gente também observa ainda um coração duro dos próprios discípulos de Jesus. O verso 4 é uma pergunta interessante. Os discípulos fazem a pergunta, né? Ele diz assim: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então, o que é que a gente observa aqui? A gente observa ainda um coração endurecido dos próprios discípulos no tocante ao que Jesus poderia fazer. Eles já haviam passado por essa experiência e, mesmo assim, diante dessa situação, eles novamente demonstram uma incredulidade de coração. O que a gente pode entender aqui é que Jesus está dando uma nova chance para que eles possam reagir de maneira diferente diante de uma situação idêntica, de uma situação parecida. E, novamente, os discípulos têm essa demonstração de uma certa incredulidade. A gente pode ver também que mais lá na frente, os discípulos continuam, como o comentarista diz aqui, demonstrando esse coração endurecido, e há a diferença dos gentios, o povo judeu, a diferença como diz o comentarista aqui, entretanto, a diferença dos gentios, o povo judeu continua resistindo ao ministério do servo. A gente pode ver lá na frente mais uma certa incredulidade também no tocante aos fariseus, porque lá no verso 11, eles pedem um sinal para Deus. Depois, o pão e o peixe foram multiplicados novamente, 4.000 homens foram atendidos nas suas necessidades, eles tiveram a sua fome também saciada, e Jesus entra no barco, volta para as regiões da Galileia, para a região de Dalmanuta, como diz no verso 10, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, ele volta para o território da Galileia. E chegando lá, os fariseus parece que estão sempre aos pés de Jesus para fazer a sua oposição. No verso 11, eles saem e começam a discutir com Jesus, pedindo um sinal do céu para o experimentarem. O que é que a gente pode tirar disso aqui? A incredulidade dos judeus, tanto dos discípulos que estão vendo a coisa acontecer, e dos próprios fariseus que estão ali para receber Jesus, que volta da região de Decápolis para a região da Galileia e é recebido, e de uma forma até irônica, os fariseus eles pedem um sinal, e como diz a palavra de Deus, para o experimentarem. Então, a gente observa, nesse primeiro ponto, Jesus alimentando esses gentios, levando a mensagem, levando a palavra para as nações gentílicas, porque o evangelho ele é universal. E diante da rejeição, em primeiro momento, das pessoas da região da Galileia, onde Jesus cresceu e se desenvolveu como pessoa, e onde fez muitas coisas, diante da rejeição daquele povo, ele passa para as regiões gentílicas, as regiões de Tiro e de Sidom, como a gente já estudou nos primeiros pontos, passa para a região de Decápolis, que era uma área, essencialmente, as pessoas daquela localidade eram gregos, e ele então volta para a sua terra, para a sua região, e novamente é recebido com oposição. Tá? O que é interessante é que Jesus faz um alerta para os seus discípulos. Lá no verso 15 ele diz o seguinte: Jesus ordenou-lhe dizendo: olhai
guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então Jesus está ensinando aqueles homens, os discípulos, de uma forma bem didática, mostrando para aqueles homens os sinais e também a sua doutrina, a sua mensagem. E ele chama a atenção dos discípulos para que os discípulos tivessem cuidado com a doutrina dos fariseus e com a doutrina de Herodes. Então Jesus está mostrando os sinais para os discípulos e ensinando a eles para que eles não se deixassem levar pela doutrina dos fariseus e pela doutrina de Herodes, pelo fermento dos fariseus, pelo fermento de Herodes. A gente então aproveita essa segunda parte desse terceiro subponto, onde a gente vai ver aqui um milagre na cidade de Betsaida, lá no capítulo 8, no versículo 24, diz da seguinte maneira: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Marcos capítulo 8, versículo 24. É interessante que esse homem, ele foi curado, e a gente observa lá no verso 23, Jesus chegando na região de Betsaida. Era uma cidade que recebeu uma certa repreensão por Jesus devido à sua incredulidade. A gente vê isso lá em Lucas capítulo 10, 3 cidades sendo severamente repreendidas por Jesus pela sua incredulidade, a cidade de Betsaida, de Corazim e de Cafarnaum. Então Jesus, chegando na região de Betsaida, ele tomou, como diz no verso 23, verso 22, chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. O que é interessante aqui é a crença daquela população no toque de Jesus, no levantar de mãos de Jesus, na forma como Jesus efetuava a cura às pessoas. Então eles levam aquele cego ali na presença de Jesus, e Jesus, tratando aquele homem com dignidade, ele leva o cego a um local mais reservado para que ele possa efetuar a cura. Deparamos-nos agora com outro episódio bíblico exclusivo de Marcos, que é a cura gradual do cego de Betsaida. Jesus toma ele pelas mãos e leva para fora da aldeia para aplicar nos olhos daquele homem saliva. É interessante, chama atenção essa forma de Jesus curar as pessoas, em alguns casos bem especiais, bem específicos. O que a gente pode observar é que aquele homem, ele provavelmente, ele não era um cego de nascença, porque quando Jesus passa a saliva nos seus olhos, ele pergunta se aquele homem já está enxergando, já consegue enxergar, e ele diz que ele vê homens, porque como árvores os vejo andando. Verso 24. A gente pode ver que ele distingue a única diferença de árvores para seres humanos é porque os homens andam. Então, aquele homem, falando de árvores, provavelmente ele já devia ter visto árvore alguma vez na vida. Só que aquela visão ainda está um pouco emborrada, como diz aqui o comentarista. O homem sinaliza que a sua visão fora restaurada em parte, pois enxergava imagens ainda borradas. 8:24. Praticamente ele diz assim: olha, eu vejo pessoas que parecem árvores, mas só que eles estão andando. A forma gradativa da cura daquele cego é que nos faz refletir. A cura em 2 etapas não se deve a limitações do poder de Jesus, de forma alguma. Jesus curava instantaneamente, Jesus curava até mesmo à distância. Então, por que ele efetuou essa cura, vamos dizer assim, em 2 etapas, de forma gradual? É interessante que a gente veja no verso 25 que ele tornou a pôr as mãos sobre os olhos e, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. O verso 25. Jesus, como a gente pode observar, estava ensinando aos seus discípulos, e aqueles discípulos estavam aprendendo, estavam crescendo na sua condição espiritual. Jesus estava desenvolvendo aqueles homens, preparando aqueles homens para o trabalho que viria posteriormente. Espiritualmente falando, a gente era cego totalmente no momento da incredulidade. Quando a gente vem a Cristo, a gente passa a enxergar de uma maneira melhor. E na glorificação do nosso corpo, nós teremos a visão total.
Então, isso era uma forma didática de ele ensinar os discípulos essa expansão da visão espiritual do ser humano. A gente está vendo que os discípulos eles estão ali, multiplica pão e peixe uma vez, eles não creem. Multiplica pão e peixe outra vez, eles continuam duvidando, demonstrando uma total cegueira espiritual. Então Jesus está mostrando para eles ali, demonstrando para eles que eles precisam ter os olhos mais esclarecidos para isso, para essa forma de ver a vida espiritual, e nada melhor do que pegando uma pessoa que está aflita ali, vivendo uma situação de cegueira física, e curar essa pessoa de forma gradativa, mostrando, ensinando para os discípulos essa compreensão das verdades espirituais. E assim a gente passa para o terceiro subponto, onde Jesus, depois, verso 28, depois mandou para casa dizendo, mas não entre mais na aldeia. Aquele homem provavelmente não era daquela aldeia ali, foi ali ao encontro de Jesus para receber o milagre, a cura divina, e depois Jesus manda ele para não entrar na aldeia, porque para talvez não trazer tanta especulação. Jesus não queria problemas com as autoridades romanas, com as autoridades da região da Galiléia. O que ele não queria naquele momento era problema político, porque ainda não havia chegado o seu momento. Então, em alguns momentos, Jesus pede para que as pessoas não comentem sobre esses milagres, porque isso poderia gerar uma certa corrida até Jesus para fazê-lo rei, como a gente já viu em outras oportunidades. Então, a gente chega no verso 29, onde Jesus diz assim, olha, respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo, lá no subponto 3. Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Verso 29, tá? O Evangelho de Marcos chega ao seu ponto alto, tá? Em meio a todo esse contexto do avanço do Evangelho junto aos gentios e embaraço junto aos judeus, Jesus prepara o cenário para, enfim, descortinar com maior riqueza de detalhes a natureza e o propósito da sua missão, bem como o nosso papel em seu reino. A gente chega no ápice do Evangelho de Marcos, onde ele faz essa pergunta e recebe essa resposta da parte de Pedro, inspirado pelo próprio Deus, tá? É interessante a gente ver primeiro o verso 27, quando assim está escrito, e saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Essa resposta de Pedro foi uma resposta a uma pergunta que Jesus fez. Quem dizem os homens que eu sou? Agora, o interessante e o curioso, nesse contexto dessa pergunta, é o local, tá? Cesareia de Filipe. São dois evangelistas que fazem essa observação. Marcos e Mateus, eles dão essa localização exata de onde Jesus fez essa pergunta. Se não me falha a memória, somente Lucas não faz o comentário de onde aconteceu aquilo ali. Então é importante a gente saber sobre Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade na época dos dias de Josué, alguns creem que era a cidade de Baal-Gad. Cidade de Baal-Gad nos dias de Josué. Essa cidade ela era o centro da adoração a Baal. É bem interessante a gente trazer essas observações. Já no período grego, essa cidade se chamou Panéias ou Panias, no período grego. Ali foi um local em onde os gregos passaram a adorar o deus Pan. O deus Pan era um deus grego da natureza. Ele comandava a natureza, aquela entidade que aparece com uma flauta, cuidando dos animais, cuidando da fauna, da flora, etc. Ali, na cidade de Panéias ou Panias, que era a antiga Baal-Gad, foi estabelecida uma adoração dos gregos a Pan. E é interessante que Filipe, ele era tetrarca, e ele construiu, já na cidade de Cesareia de Filipe, ele embelezou ela em Cesareia de Filipe, ele embelezou ela, chamou de Cesareia para homenagear César, tá? E ele construiu ali um templo de mármore branco em honra a César. É interessante a gente observar que o imperador romano também era visto como Deus. Então, liguemos os fatos, né? Essa cidade é carregada de paganismo.
desde as épocas antigas de Josué, a adoração a Baal, desde o período grego, a adoração a Pan, e desde o período ali do Novo Testamento, onde o próprio Filipe ele constrói um templo para adoração a César. E é interessante que Jesus esteja com os discípulos ali e faça essa interessante pergunta. Os discípulos começaram a dizer, olha, uns dizem que tu é João, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros que tu é Jeremias, alguns dos profetas. E aí então vem Pedro com essa resposta nessa cidade carregada de paganismo. Pedro vem e diz assim, olha, tu és o Cristo. E o que é interessante aqui nessa declaração, na resposta de Pedro, é que em Lucas, a gente vê Lucas relatando o mesmo fato, dizendo assim, olha, tu és o Cristo de Deus. Marcos diz, tu és o Cristo. E apesar da gente estar estudando o Evangelho de Mateus, de Marcos, mas é Mateus que traz uma definição melhor do que Pedro disse. Ele diz assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha Jesus ensinando novamente os discípulos ali. No lugar carregado de idolatria, de paganismo, ele faz uma pergunta para os discípulos que dizem, olha, tu és Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, ou seja, tu és o próprio Deus. Baal não é Deus, Pan não é Deus, o imperador romano César não é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus. É interessante que os evangelhos relatem o local dessa pergunta. É muito interessante. Tu és o Cristo. A identidade messiânica de Jesus estava plenamente revelada e crida pelos próprios discípulos. E aí o comentarista traz para a gente um comentário interessante para os nossos dias, né? O verdadeiro cristão, ele não teme destoar da convicção das massas e posicionar-se ao lado da verdade. Agora aqueles homens já sabem que Jesus é o próprio Deus, e eles vão defender, eles devem defender essa mensagem, independente do que tem de oposição à mensagem que eles vão pregar a partir daquele momento. O comentarista deixa para a gente, Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz da seguinte maneira, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nos dias de hoje, a gente não deve deixar de ser cancelado de forma alguma, porque nós temos a mensagem que pode libertar as pessoas. E como o comentarista bem traz aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2, nós não devemos nos conformar com o mundo, mas sujeitar-nos à transformação pela renovação da nossa mente, pois assim nós experimentaremos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora, a gente chega num momento interessante da mensagem, desse subponto 3, que a gente acaba vendo de uma certa forma o vacilo de Pedro, como o comentarista bem fala aqui, né? O vacilo de Pedro, ele deixa ser usado por Satanás em algum momento. Por quê? Porque Jesus, diante da declaração que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, por parte dos próprios discípulos, ele chama, a vitória vai ser da seguinte maneira, eu vou ser perseguido, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sofrimento, morte, ressurreição. E diante disso, a gente vê que Pedro, ele ainda é um pouco inconstante. Ele é deixado levar-se pelo Espírito de Deus para mostrar, para dar aquela resposta, mas diante do ensino de Jesus sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, o que é que ele começa a dizer? Ele começa a dizer que Jesus não deveria fazer aquilo ali. Começa a repreender no verso 32, a dizer abertamente ao que Pedro, tomando uma parte, começou a repreendê-lo. Então Jesus diz assim para ele, né, para trás de mim, Satanás, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, porque não cuida das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. A gente vê um Pedro inconstante. Né? Primeiro, alguém que promete dar a vida por Cristo. Olha, se for preciso, eu vou morrer por ti. Mas na primeira oportunidade, ele negou a Jesus. Por quê? Porque aqueles homens estão em processo de aprendizado, eles estão engatinhando, vamos dizer assim, a espiritualidade deles está sendo construída, então eles estão sendo ensinados. E Pedro, ao mesmo tempo em que ele deixa se levar pelo Espírito de Deus para reconhecer em Cristo o próprio Deus,
quando ele é ensinado, ele diz, não, tu não pode, não te deixas acontecer isso. E Jesus diz assim, olha, para trás de mim, Satanás. A gente percebe a inconstância desse homem diante desse processo de aprendizado. Então, concluindo essa lição, o comentarista traz para a gente aqui algumas palavras interessantes. Ele diz que nós devemos ser firmes na batalha espiritual e resistir. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Falando que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, contra as potestades e as hostes espirituais. E para a gente, hoje em dia, a gente precisa continuar com essa convicção de que nós temos a mensagem do Evangelho e que nós precisamos viver uma vida de total, uma vida abnegada e uma vida entregue totalmente a Jesus, e que nós possamos ficar com essa palavra, com essa lição, com esses ensinamentos. A aplicação pessoal nos diz da seguinte maneira: Jesus é o Filho de Deus, por sua graça pode alcançar a todos agindo onde reside o verdadeiro problema humano, ou seja, no coração. Que nós possamos ficar com essa palavra, com essa lição maravilhosa, e que possamos ter uma boa aula no domingo, se Jesus não voltar até lá, que nós possamos estar à frente das nossas classes, que nós possamos estar à frente dos nossos professores, para que possamos transmitir a palavra de Deus através desses ensinamentos, em nome de Jesus.